Começa agora a mensagem do entardecer. Muito bem, ouvintes, pela graça de Deus, nós estamos aqui no ar em mais esta audição do programa A Mensagem do Entardecer. Toda sexta-feira, a partir das 22 horas, você sintoniza esta emissora amiga em A Mensagem do Entardecer. A partir das 20 horas, você tem o irmão Amaro Ferreira com o programa Palavras, programa muito abençoado, onde a palavra de Deus é pregada como ela é. E agora, às 22 horas, iniciamos mais esta audição de A Mensagem do Entardecer. Às 23h30 você tem o pastor Joaquim Gonçalves Silva com o programa Fé para Vencer. É uma noite de sexta-feira de palavra, uma noite abençoada. Abra o seu coração, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer todas as coisas. Você pode ligar para nós no 3462-0147 e fazer o seu pedido de oração, ou mesmo fazer alguma pergunta acerca daquilo que é pregado aqui nessas programações. Nós estaremos aqui à sua disposição. Nós vamos, nesta hora, ouvir uma melodia e depois estaremos voltando para a glória de Deus. Estou aqui em nome do Senhor Jesus. É Ele quem manda dizer: existe alguém aqui que está chorando, sem a solução dos problemas seus. Se estás assim, tão triste e abatido, já não tens mais forças pra caminhar, mas eu quero te dizer que Deus é maior. Não importa o teu problema, Ele vai solucionar. Deus é maior, Deus é maior. Pode o sol não mais brilhar, pode o mar embravecer, seu poder é infinito. Deus é maior, Deus é maior. Não te deixará jamais, sempre te conduzirá com sua forte mão.
saber por quê. E não tens mais motivos pra sorrir. Se o teu coração está angustiado e o desespero tomou conta do teu ser, olhe o alto do Calvário numa cruz. Nela um dia Cristo se entregou por ti, para aliviar a tua dor, para curar tuas feridas e para te dar razão para viver. Deus é maior, Deus é maior. Pode o sol não mais brilhar, pode o mar embravecer, seu poder é infinito. Deus é maior, Deus é maior. Não te deixarás jamais, sempre te conduzirá com sua forte mão. Não te deixará jamais, sempre te conduzirá com sua forte mão. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Muito bem, amado irmão ouvinte, nós temos lido a Bíblia em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 3. Nós tratamos, sexta-feira passada, deste assunto, com base aqui nessa escritura de Apocalipse 18, verso 1 ao 3. Trazendo a história para mostrar acerca de Babilônia, a queda de Babilônia. Vimos Babilônia como nação, como lugar. Começou em Gênesis capítulo 10, ali na Torre de Babel, inclusive como sendo o portão de Deus. E Babilônia, aquela visão de Daniel,
na estátua que Daniel viu, ali no reinado de Nabucodonosor, era a cabeça de ouro da estátua, da visão de Daniel. Dominou o mundo de então ali. E foi Babilônia que introduziu o politeísmo, a adoração a várias divindades, introduziu o paganismo na terra. Tinha o poder político, o poder das armas, o poder religioso. Nós vimos isso sexta-feira passada. E agora você verifica aqui Babilônia aparecendo no Novo Testamento. Aqui em Apocalipse. No capítulo 17 de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, quero dizer, Apocalipse 17, versículo 5, nós vimos também sexta-feira passada sobre uma mulher, e mulher na Bíblia, já aprendemos que mulher na Bíblia aponta para a igreja. E Apocalipse 17 fala de uma mulher. No verso 4 de Apocalipse 17 está escrito assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Uma mulher rica, hein, irmãos? E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Era uma mulher rica, é uma mulher rica, mas uma prostituta. No versículo 5, a Bíblia vai falar que vai dar o nome desta mulher. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E ela estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então nós vemos Babilônia aparecer aqui no Novo Testamento. Quando olhamos lá atrás, Babilônia com poder político, poder religioso, dominou o mundo ali dos tempos antigos. E Babilônia aqui aparecendo no Novo Testamento, agora tipificada numa mulher. E mulher na Bíblia aponta para a igreja. Isso está falando, meu irmão, de um sistema religioso que tem poder, que domina, um sistema dominante, com poder político, poder das armas, poder religioso. Tendo em vista que, quando discorremos sobre as eras da igreja, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós já sabemos que aquelas cartas às 7 igrejas ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, aponta para 7 períodos, 7 dispensações da igreja gentílica na terra. Deus, neste período, não está tratando com os judeus,
com Israel como nação. Ele está tratando com corações de indivíduos, com os gentios. E foi aberto este período, essas 7 dispensações, começando ali no 1º século, com a era de Éfeso. Aprendemos que a igreja se estabeleceu ali em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Os apóstolos, os discípulos, os irmãos primitivos foram tomados pelo Espírito Santo, dando cumprimento a João 14, verso 18, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele voltou ali em Atos capítulo 2, na forma de Espírito. Quando ele esteve em carne aqui na terra, Jesus estava com os discípulos. E quando ele voltou, ali em Atos capítulo 2, na forma de Espírito, então Jesus estava neles. E a igreja deu-se início ali. E Éfeso foi uma igreja estabelecida pelo apóstolo Paulo. O irmão Amaro o irmão Amaro Ferreira tem tratado deste assunto aqui da era de Éfeso. E nesta noite ele falou acerca do mensageiro, tem falado acerca do mensageiro da primeira era, que sem sombra de dúvida foi o apóstolo Paulo. Paulo estabeleceu a igreja de Éfeso. Foi uma igreja bem doutrinada por Paulo. E Paulo chega a advertir a igreja de Éfeso, os anciãos. Lá em Atos capítulo 20, você pode ver ali em Atos capítulo 20, Paulo reuniu em Mileto os anciãos ali de Éfeso. E ele advertiu sobre os lobos cruéis que não poupariam rebanho. Veja Atos 20, verso 29, por ali ele está falando acerca disto. Que depois da sua partida, lobos cruéis se introduziriam no seio da congregação e trazendo doutrinas erradas, atraindo os discípulos após si. E aconteceu justamente isso. A igreja de Éfeso, ela foi como que perdendo, se distanciando das primeiras obras. Tanto é que Jesus declara em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, volta às primeiras obras, porque a igreja de Éfeso, ela começou a se distanciar do original. E os lobos cruéis, os falsos, começaram a se introduzir na igreja. Na era de Esmirna, a igreja cristã passa por um período terrível de perseguição. Estava dominando o mundo o Império Romano. O Império Romano era o poder dominante naquela época e perseguiu terrivelmente aos cristãos. E aí nós vemos que no ano 313 da era cristã, o imperador romano chamado Flávio Valérius Constantinos supostamente se converte ao cristianismo e traz o seu edito, o edito de Constantino, no ano 313, e faz cessar as perseguições aos cristãos. E aquilo aparentemente pareceu algo positivo, algo bom, mas
foi uma desgraça para o cristianismo. Constantino então estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Ora, o cristianismo estava em crescimento. Quanto mais matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. A igreja cristã estava em franco crescimento, o evangelho estava se alastrando pelo mundo, os irmãos tomados pelo Espírito Santo não poupavam suas próprias vidas para levar a mensagem de Deus aos corações famintos, atribulados. E Constantino, numa jogada política, ele estabelece o cristianismo, faz cessar as perseguições e estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Já estamos ali na era de Pérgamo. E Pérgamo quer dizer inteiramente casado. Foi quando a igreja se casou com o Estado, outra coisa maligna que aconteceu com a igreja cristã no decorrer das eras. Com a união do Estado e da igreja, o palco foi preparado para as eras negras, que a história fala acerca desse período, a era das trevas, um tempo de escuridão que passou aqui na Terra, onde não houve nenhum acontecimento especial, nada de invenção. Por certo, por uns 1000 anos, a igreja entrou nas profundezas da escuridão, conhecendo assim as profundezas de Satanás. Era a Babilônia tomando fôlego, tomando forma. O Império Romano estava em decadência. E ele chegou a cair no ano 476, com a tomada de Constantinopla, que passou a ser a capital do Império, depois que Constantino foi elevado ao título de imperador. Inclusive os imperadores romanos tinham o título de sumo pontífice. Os Césares tinham o título de sumo pontífice. E muitos se punham como Deus, né? E aí a igreja então entrou nas profundezas da escuridão, conhecendo assim as profundezas de Satanás. Quando qualquer povo religioso abraça tanto o nicolaísmo como o balaanismo, isso é Apocalipse capítulo 2. Você pode ver na sua Bíblia, falando acerca do nicolaísmo, a doutrina dos nicolaítas, que é justamente a conquista dos leigos. Um poder que estava tomando forma dentro da igreja para conquistar os leigos, para dominar a mente dos leigos. Nicolaísmo quer dizer a conquista dos leigos. Quando aqueles lobos cruéis, que Paulo falou em Atos capítulo 20, começaram a ter posição dentro da igreja, os dignatários, e começaram a introduzir os seus pensamentos. Aí já não era mais o Espírito Santo agindo
direcionando, atuando, mas o pensamento humano, o pensamento do homem se introduzindo com o objetivo de atrair os discípulos após si. Paulo falou isso em Atos capítulo 20, verso 29 em diante. Você leia aí na sua Bíblia. E o balaanismo se manifestou justamente na era de Pérgamo, era o ritual religioso. O culto de adoração a Deus se tornou uma missa, um ritual religioso, além das falsas doutrinas, porquanto Balaão é tipo do falso profeta. Então você tem aí nicolaísmo, os leigos sendo conquistados, e balaanismo, falsas doutrinas, ritualismo religioso, denominacionalismo, porque denominação é justamente a imposição de credos, estabelecimento de credos, de dogmas, e tudo isso junto com poder político, financeiro, físico para sustentá-los. E onde vai dar isso? Nicolaísmo e balaanismo. A junção disso vai dar justamente em jezabelismo. Acompanhe o raciocínio aí na sua Bíblia, meu irmão. E a Bíblia vai falar, quando está falando da era de Tiatira, quarta era da igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante, vai falar de Jezabel. Jezabel era uma feiticeira, uma bruxa, aquela mulher que se casou com o rei Acabe, o rei de Israel. E no verso 20 de Apocalipse 2, a Bíblia diz assim: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Era justamente porquanto a igreja cristã, ou a cristandade, estava justamente entrando nas profundezas de Satanás e misturada com o paganismo, com ritualismo. Nós vimos sexta-feira passada que no concílio de Nicéia, no ano 325 da era cristã, promovido por Constantino, veio aquela discussão acerca da divindade, acerca de se Jesus era Deus, se Jesus era homem, ao ponto de consumarem, estabelecerem ali a doutrina da suposta Santíssima Trindade, que foi confirmada no concílio de Trento, no ano 381 da era cristã. Nesse período, vários ensinamentos errados se introduziram no cristianismo. Coisas que os apóstolos primitivos não haviam ensinado ao povo. Como, por exemplo, o batismo por imersão nas águas. Passaram a batizar as pessoas por aspersão, jogando pingo d'água na cabeça, e invocando-se os títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para defender justamente a doutrina da suposta Santíssima Trindade. Assim como Babilônia introduziu o politeísmo, a adoração a várias divindades e ao paganismo, estas coisas começaram a aparecer dentro da cristandade, dentro do cristianismo. E você vê a Bíblia aqui falando acerca de Jezabel, mulher profetiza, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos
para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Nesse período da igreja aqui, na era de Tiatira, meu amado irmão, a igreja estava totalmente misturada com paganismo, com idolatria. Você tem aí a invocação dos mortos, ensinando o povo a invocar os mortos. Aí você tem a santolatria, São Pedro, Santo Antônio, são isso, são aquilo. Você tem as festas pagãs se introduzindo como festa do cristianismo, como por exemplo o Natal. Quando eles pegaram o dia 25 de dezembro e passaram a comemorar o nascimento do Filho de Deus. Mas o que acontecia ali em dezembro, em Roma, de 21 a 26 de dezembro, era a festa ao Deus Sol. E Roma era a adoradora do Sol. E Baal, na Bíblia é Baal, o Deus Sol, Baal, Deus da fertilidade. Isto veio para o cristianismo como o Natal, o nascimento do Filho de Deus, estabelecendo o dia 25 para tal adoração. Isso é paganismo. Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Maria foi visitada no mês 6, uma gestação tem 9 meses. Jesus nasceu entre março e abril. Ele é o Cordeiro. E os cordeiros nascem entre março e abril. Mas, como a igreja estava misturada com o paganismo, com a idolatria, a Babilônia, novamente manifestada na terra, no sentido espiritual, religioso, essas coisas foram sendo introduzidas no cristianismo. Então a união de nicolaísmo com balaamismo, com poder político, financeiro, leva justamente à doutrina de Jezabel. Mais uma vez aqui, uma mulher aparecendo aqui. Mulher é tipo de igreja. Fique certo, meu amado ouvinte, que Babilônia, que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 17, Apocalipse 18, trata-se de um poder religioso dominante. Um sistema religioso dominante. Não é a Babilônia lá como nação, como um país que dominou o mundo lá atrás, nos dias de Nabucodonosor. É um sistema religioso dominante. E esse sistema religioso tem o poder das armas, porquanto as nações poderosas do mundo apoiam esse sistema religioso. Tem poder político, poder religioso, poder das armas. E domina a mente do povo. Agora, por que dizemos isso? Nós sabemos que Jezabel foi uma sidoniana, a filha de Etibal, o qual foi o sacerdote e rei de Astarte. Ele era um assassino. Esta mulher, Jezabel, casou-se com Acabe, que era o rei de Israel, por conveniência política. Então se apoderou da religião do povo e assassinou aos levitas, erigindo templos. Ela fez com que o povo adorasse Astarte, que é a Vênus dos romanos, e Baal, que é o Deus Sol dos romanos.
ela formulou os ensinamentos e ordenou a seus sacerdotes que os proclamassem. E estes, por sua vez, fizeram com que o povo aceitasse isso. Ali você pode ver exatamente o que a igreja nominal fez nas eras negras. Eles deixaram a palavra de Deus inteiramente, exceto pelos nomes de títulos da divindade e alguns princípios escriturísticos. Eles esconderam aquilo que tinham tirado da Bíblia, mudando o seu sentido. Seu colégio de bispos escreveram vastos tratados, seus papas declararam-se a si mesmos infalíveis e disseram que recebiam revelação de Deus e falavam como Deus para o povo. Tudo isto foi ensinado aos sacerdotes, que através do terror fizeram o povo crer nisto. Porque este poder religioso, este sistema religioso, ali nas eras das trevas, ele trazia o povo sob um medo. E colocava o povo nas fogueiras. Todos aqueles que se punham contra eram tidos como hereges, queimados vivos, assassinados, enforcados. Esse poder religioso, um poder assassino. Por isso que nós lemos aqui em Apocalipse 17, que esta mulher está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Porque a partir dali, da era de Pérgamo, Tiatira, ali pelos idos de 325 em diante, depois do concílio de Niceia, até o século XVI, este poder religioso, este sistema religioso, trouxe a mente do povo sob um cativeiro, e todos os que se punham contra eram assassinados, eram mortos. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um assunto muito sério, e você precisa estar atento a isto. Discordar deste sistema religioso era morte ou excomunhão. E o que poderia ser pior que a morte? Agora, a igreja, com voz segura e embriagada de poder, bebeu o sangue dos mártires até que os verdadeiros cristãos foram quase que completamente exterminados, e havia dificilmente um pouco da palavra deixada e pouquíssima manifestação do Espírito Santo. Mas a verdadeira vinha lutou e sobreviveu. Deus foi fiel ao pequeno rebanho, e a despeito do que Roma poderia fazer aos seus corpos, não poderia destruir o Espírito dentro deles, e a luz da verdade brilhou com o poder do Espírito Santo. Os atos e as doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão e o ensino da falsa profetisa Jezabel não constituem três espíritos nem três fundamentos espirituais. Estes três unicamente são as diversas manifestações do mesmo Espírito, progredindo de profundeza em profundeza. É o espírito do diabo. Realmente é o espírito organizacional do anticristo em suas três diferentes etapas. Vou repetir para os irmãos entenderem. É o espírito organizacional do anticristo em suas três diferentes etapas. O anticristo começou lá atrás,
na primeira era da igreja. Você que está aí esperando o anticristo chegar, eu quero te dizer pela Bíblia que ele já estava no mundo ali desde a primeira era da igreja. É só você ler a sua Bíblia nas cartas do apóstolo João, meu amado irmão. Veja aí na sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ó amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Você está esperando o anticristo vir? Ele já está na terra desde o princípio, desde a primeira era. E ele vem numa evolução. No princípio, o anticristo começou com algo sutil, algo bem sutil ali no seio da congregação, levantando homens dignatários, que Paulo chamou de lobos cruéis, em Atos 20, verso 29. E esses homens dignatários ungidos por este espírito anticristo, anticristo quer dizer contra a palavra, contra Cristo. Estes dignatários ungidos por este anticristo, esse espírito anticristo, que é nada mais, nada menos do que o diabo, começou então a trazer doutrinas de perdição, atraindo os discípulos após si com ensinamentos falsos, com doutrinas que não eram doutrinas ensinadas pelos apóstolos primitivos. Claro que eles traziam coisas boas, porque Satanás não se manifesta com um chifre ou um garfo. Ele vem como um anjo de luz, a Bíblia declara isto. De forma que, depois que estes dignatários, então, com suas doutrinas de perdição, seus ensinamentos, conquistaram os leigos, a coisa foi tomando forma no seio da cristandade, e aí Satanás pula de anticristo para falso profeta. Falso profeta, e você vê a figura de Balaão aparecendo ali em Apocalipse 2, verso 14, verso 15, por ali. Porque Satanás ali na era de Pérgamo, que é a terceira era da igreja, ele está exercendo ali o ministério de falso profeta. Foi quando, no seio da congregação cristã, se estabeleceu uma hierarquia, o clero se separou dos leigos, o clero ficou como uma classe diferenciada, e neste clero, com mente política, se estabeleceu uma hierarquia, homem sobre homem. E aí Satanás, que era
que é o dominador deste clero, passa a exercer efetivamente o seu ministério de falso profeta, até chegar na sua terceira etapa, que é onde ele vai exercer e está exercendo o ministério de besta. Realmente é o espírito organizacional do anticristo em suas três diferentes etapas. Desde que o clero havia se separado e organizado em hierarquia, eles oprimiam o povo, amarrando a organização também. Esta organização era baseada em credos e dogmas que eles ensinavam ao povo, em vez da pura e inadulterada palavra de Deus. Os ritos e as cerimônias aumentaram na adoração. E dentro de pouco tempo este sistema era completamente um poder diabólico e militante que se esforçou por controlar tudo por meio da persuasão do discurso ou pela força literal. Recebeu sua energia de suas próprias falsas profecias e não da palavra de Deus. Agora era absolutamente anticristo, embora vindo no nome de Cristo. Depois do que parecia ser um tempo sem fim, durante o qual a verdade seguramente tinha que morrer, houve homens que começaram a protestar contra a baixeza da igreja romana. Nem alongando a imaginação podia Deus estar em tal ensinamento e conduta. A verdadeira vinha, pela primeira vez em muitos séculos, começou a crescer abundantemente. Como a igreja nominal tinha usado o poder estatal para sustentá-la, agora aquele poder estava começando a ir contra ela. E aqui é onde Lutero cometeu seu erro, juntamente com os demais crentes verdadeiros. Permitiram que o Estado os mantivesse. Por isso esta era não espalhou muito longe a palavra. A era de Sardes. Pode ver na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3, vai falar acerca da era de Sardes. Foi o período lá do século XVI, com a aparição do irmão Martinho Lutero. Apocalipse capítulo 3, está falando acerca da era de Sardo. Martinho Lutero, que era um monge católico romano, cremos firmemente que foi um homem que Deus inspirou para trazer a reforma. Ele não trouxe uma restauração, mas ele trouxe uma reforma. Pregou 95 teses e a sua bandeira era a justificação pela fé, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Quando a Bíblia vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero estava mostrando ao povo que não precisa fazer penitências, nem mercadejar a fé, nem pagar indulgências, nem fazer nenhum tipo de sacrifício, porquanto nós somos justificados pela fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 9, Paulo vai nos ensinar: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. No plano salvífico de Deus, não há recursos humanos. É a mão do Salvador. Tudo foi Jesus que fez por nós. E Lutero trouxe esta doutrina básica de volta.
porquanto o catolicismo romano, com as suas mentiras e feitiçarias, enganou o povo por séculos e séculos. E aqui nesta era de Sardo, estava mercadejando a fé, vendendo a fé, fazendo o povo comprar indulgências que eram certificados de salvação. E tudo se vendia, esses santinhos que vendem aí, essas imagens. Você reclama da Igreja Universal aí, do Reino de Deus, desses comerciantes da cura divina? Mas quem começou esse comércio religioso foi ali atrás, em Roma. Foi a Igreja Romana que começou esse comércio religioso e trouxe para os nossos dias. Você reclama aí dessas igrejas que vendem o sal grosso e a flor não sei da onde, a água ungida que vem lá de Israel, esses comerciantes aí de cura divina? Mas a coisa começou foi lá atrás. E Lutero combateu justamente isto, mostrando ao povo que a justificação é pela fé. Você não tem que subir escadarias de joelhos e fazer sacrifícios, porque aí você anula o sangue de Jesus Cristo. É somente crer. O próprio Jesus disse que ao homem é impossível se salvar. O homem não pode salvar a si mesmo. Mas Jesus pode e fez isso por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores. Está escrito em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados no corpo, na alma, no espírito. Um homem que entra em Cristo, Paulo disse, é nova criatura. As coisas velhas são passadas, se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17 está escrito assim. E Lutero, aqui na era de Sardo, lá no século XVI, século XV, por ali, século XVI, ele trouxe esta reforma, protestou contra o jugo romano, contra o cativeiro das mentes humanas. Ele logo se preocupou em traduzir a Bíblia para o alemão, para o povo ter acesso às Escrituras, porquanto o romanismo subtraiu a palavra, a Bíblia do povo. A Bíblia era traduzida no latim, uma língua morta que nem todos tinham acesso. E aí você vê o renascentismo aparecendo, o iluminismo, um clarão se manifestou para tirar o povo daquele período de trevas, cerca de quase 1000 anos de escuridão espiritual, de trevas. Agora, infelizmente, o grupo de Lutero se envolveu também com a política. E aí, quando se envolve com a política, a coisa se estraga. Esta era de Lutero também terminou em organização, em denominação. Você tem aí a denominação dos luteranos. Este mesmo grupo que na geração de Lutero tinha se separado da falsa vinha,
agora voltou para se tornar uma filha da prostituta, porque ela foi diretamente para o nicolaísmo e o balanismo. Também com hierarquia, com homem sobre homem, com conquista dos leigos, com falsa adoração, falsas doutrinas. Lutero não se libertou da doutrina da Trindade, continuou batizando o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando isso não é o batismo cristão, genuíno, primitivo. Os irmãos primitivos eram batizados por imersão nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o Pai, Ele é Senhor sobre todos. Como o Filho, Ele é Jesus que morreu por todos. Espírito Santo, Cristo em todos. Senhor Jesus Cristo. Saiba toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Há muitos Jesuses, mas Senhor e Cristo só há um. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9, a Bíblia declara isto. Então Lutero não se libertou dessa doutrina de Trindade, continuou batizando o povo, invocando os títulos de Deus e várias outras doutrinas. Lutero tinha se separado da falsa vinha, agora voltou para se tornar uma filha da prostituta, a denominação luterana, porque ela foi diretamente para o nicolaísmo e o balanismo. Esta era tinha as marcas das facções dentro de si. Mesmo a história prova que estavam longe da verdadeira vinha, porque ali se encontra que perseguiram uns aos outros até mesmo a morte em alguns casos. Mas havia uns poucos nomes entre eles, como sempre tem havido em cada era. Sempre tem havido uma minoria que crê genuinamente, que dá atenção à voz de Deus. Agora, nós vamos ouvir uma melodia e depois vamos voltar falando sobre protestantismo. Lutero trouxe a reforma protestante. E no programa passado nós terminamos o programa justamente com essa pergunta. Hoje em dia, há protestantes? Nós vamos ouvir uma melodia e depois vamos tratar deste assunto. Você pode ligar para nós, 3462-0147. Ligue, participe, faça o seu pedido de oração ou alguma pergunta. Se você quer participar no ar, você é bem-vindo. Nós estamos aqui para te atender. Abriu-se a porta da graça para que todos possam nela entrar. Eu tenho muito para lhe contar. Deus fez entrar. Jesus me acolheu nos seus braços, repleto
onde o frio das trevas foi embora para sempre e voltei a sorrir. Jesus me acolheu nos seus braços, repletos de amor, onde me aqueci, onde o frio das trevas foi embora para sempre e voltei a sorrir. Da graça para que a morte fosse vida em teu querer, e aquele que deixar esta lida seguindo a Cristo lá no céu irá viver. Jesus me acolheu nos seus braços, repletos de amor, onde me aqueci, onde o frio das trevas foi embora para sempre e voltei a sorrir. De amor, onde me aqueci, onde o frio das trevas foi embora para sempre e voltei a sorrir. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, nós estamos de volta. Estávamos falando com a irmã Maria Lúcia, ali da Integração Moribeca. A irmã estava perguntando acerca de protestantismo, o que é protestantismo, não é? Protestante. O protestante é aquele que protesta, que não está de acordo com alguma coisa e se posiciona, dá o seu parecer. E foi o que Lutero fez ali com a reforma protestante. Ele protestou contra aquele sistema, aquele poder político e religioso da Igreja Romana, e mostrando ao povo, trazendo a mensagem de justificação pela fé, que não tem que estar carregando pedra na cabeça, subindo escadaria, ou pagando, comprando indulgências, certificados de salvação, e purgatório, que a Igreja Romana ensinou ao povo acerca de um purgatório, que você quando morre vai para um lugar chamado purgatório e você, como se fosse haver ali um aperfeiçoamento. Isso é espiritismo até. Você quando parte, morre, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Se você morreu em Cristo, crendo na mensagem verdadeira do Evangelho, você vai para o seio de Abraão, que nós cremos que é o paraíso. E você morre sem Cristo, sem Deus, sem Pai, sem salvação, você vai para a quinta dimensão, que é o lugar de tormento, é o verdadeiro inferno.
É como se você fosse para uma prisão. E no nosso sistema judiciário existe a prisão preventiva, onde o acusado fica ali esperando o julgamento. Depois do julgamento vem a sentença do juiz. E esta quinta dimensão que nós falamos é esse lugar de prisão. Porque haverá um julgamento do trono branco em Apocalipse 20. Veja sua Bíblia, está lá em Apocalipse 20. E ali no julgamento do trono branco vem a sentença. Condenado. Quem está na quinta dimensão não vai poder vir para a sexta dimensão ou para a sétima dimensão. Segue-se o juízo. Se você morreu em Cristo, morreu na fé de Jesus Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo te ressuscitará. Nós cremos nisso. Agora a pergunta foi: há protestantes para este tempo? Neste tempo há alguém que está protestando? O poder babilônico está aí. Há um poder religioso na terra dominante. Está dominando as mentes. Esse poder está aí. Quem é que está protestando? Em Romanos capítulo 12, você pode ver aí na sua Bíblia, meu amado ouvinte, Romanos capítulo 12. Paulo vai nos ensinar aí pelo verso 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Ora, os chamados protestantes são os evangélicos, chamados protestantes. Eles estão protestando nada, porquanto estão conformados com este sistema dominante, estão misturados. A Bíblia diz em Apocalipse 17, verso 5, onde nós lemos, que esta Babilônia grande, ela é mãe. Se ela é mãe, ela tem filhos, tem filhas. E o sistema protestante é filho da Igreja Romana. Esse sistema babilônico é um complexo, é um conjunto, é composto, é um poder composto, poder político, poder religioso, que tem um cabeça, tem uma mãe, que domina as mentes. Então não há protestantes hoje não. Os evangélicos que se dizem protestantes estão protestando nada. Porquanto estão conformados com esta era, com este mundo. Estão envolvidos com o sistema. Creem em Santíssima Trindade tal qual o sistema dominante crê, repartindo Deus em 3 personalidades distintas. As mulheres estão andando aí nuas, seminuas no meio das ruas, mesmo dentro das igrejas. Mulheres tomando posição de homens, inclusive com títulos de pastoras e bispas até, quando não há defesa na Bíblia para tal.
Me diga, minha irmã, onde está na Bíblia Jesus consagrando uma mulher para pastora, para estar em cima de um púlpito doutrinando? Você não vê isso nas Escrituras. E até mesmo com título de bispa. O que é isso? Como são protestantes? Se bebem, se fumam, se fazem as mesmas coisas que o mundo faz, se estão envolvidos com a política e é uma sede de poder, é uma sede de estar lá em Brasília ou de estar na Câmara. Nós temos que ter representantes para defender os interesses da igreja, quando quem defende os interesses da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que defende a igreja. Você diz, o Espírito Santo usa homens, é verdade. Mas diga qual foi o palanque de Paulo, qual foi o palanque de Pedro, qual foi o palanque de José para ser governador do Egito? Meu prezado ouvinte, como você pode dizer que é protestante? Você não protesta nada, você está a favor desse sistema, esse sistema babilônico. Você crê da mesma forma? Você vai tomar a Santa Ceia? É pão de padaria? Suco de uva? Quando a Bíblia fala que é pão asmo, pão sem fermento e vinho. E o lava-pés? Cadê o lava-pés? Por que não lavamos os pés? Não lavam os pés dos irmãos, cumprindo João 13, a partir do versículo 4. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 10, uma viúva para ser ajudada, amparada pela igreja, um dos requisitos era ter lavado os pés aos santos. Leia a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, verso 10. Protestantes. Que protestantes? Bebedores de cerveja? Os luteranos são bebedores de cerveja. Não protestando mais nada. Estão misturados, envolvidos, é uma lambança só. E os pentecostais? Os pentecostais, os faladores de línguas estranhas, onde estão eles? Estão protestando o quê? Se suas mulheres estão aí pintadas, rebocadas, cabelos cortados, usando roupas de homem. Eu sou pentecostal, eu falo línguas, sou de fogo, e arrepia, e salta, e pula. Mas misturados, uma fé mesclada, não protestam nada, estão conformados. O poder dominante os fez conformar. Quando Paulo disse, não vos conformeis, não aceite o mundo. João disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o amor do mundo não é do Pai. O mundo passa. Leia a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versos 16, 17. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu amado ouvinte, o espírito do anticristo começou lá atrás, na primeira era. Nós vimos aqui na primeira carta de João, capítulo 4, ele já estava ali no mundo,
Primeira carta de João, capítulo 4. Leia sua Bíblia, pelo verso 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Já estava ali atrás, pervertendo a coisa. Anticristo quer dizer antipalavra. Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne. João capítulo 1, a Bíblia declara que ele é o verbo, e verbo é palavra em ação. Anticristo, antipalavra. Este espírito diabólico antipalavra já começou ali no princípio da era da igreja, na era de Éfeso. Ele começou ali pervertendo a coisa. O diabo não se manifesta com um par de chifre ou com um garfo, meu amado ouvinte. Ele se manifesta como anjo de luz, trazendo coisas boas, com água açucarada. Paulo disse lá em Atos 20, verso 29, que eles viriam os lobos cruéis, com doutrinas de perdição, para atraírem os discípulos após si. E como é que você atrai alguém? Como é que um moço atrai uma moça? É com galanteios, é com flores, é com sutilidades. E foi isso que esse espírito diabólico anticristo fez ali no princípio da igreja, até chegar agora aos nossos dias como a besta. Apocalipse capítulo 13 fala da besta que foi ferida de morte. Nós já vimos aqui que foi o Império Romano que caiu ali no ano de 476 da era cristã, mas que se levantou não mais como Roma dos imperadores, mas Roma papal, Roma dos papas. Um poder político e religioso se formou ali atrás, um sistema dominante, trazendo as mentes em cativeiro. A igreja entrou na era das trevas, cerca de 1000 anos de escuridão. Aí vem Martim Lutero, um homem enviado de Deus para trazer a reforma. Só que quando o homem se denominacionaliza, se organiza num sistema, Deus deixa esse homem e segue adiante. Segue adiante. Lutero trouxe a reforma, que era um plano de Deus de trazer a igreja de volta à palavra original. E aí, na sexta era da igreja, a era de Filadélfia, Deus levantou um homem chamado John Wesley, que nos trouxe a mensagem de santificação, mostrando ao povo: já fomos justificados, agora nós precisamos ser santificados, porquanto sem santificação ninguém pode ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14 está escrito ali. Santificação é estar à parte, é separado das coisas mundanas, é ser consagrado, é ser limpo. E o que é que limpa um homem justificado? É o sangue do Senhor Jesus Cristo. É que nos limpa e nos purifica de todo pecado e nos torna santo, nos torna puro, mais alvos do que a neve diante de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Sim, Deus levantou um homem na era de Filadélfia, que é a era da porta aberta. Eis que pus sobre ti, diante de ti, uma porta aberta. Isso está lá escrito em Apocalipse capítulo 3. Eu sei as tuas obras. Verso 8 de Apocalipse 3. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A época da porta aberta
lá pelo século XVII, é a era dos missionários, homens de Deus, que se levantaram para esparramar o Evangelho pelo mundo. Uma era de livros, de escrituras. A Bíblia foi propagada de uma forma mundial. A era dos missionários, encabeçado por John Wesley, um irmão lá da Europa, inglês, que trouxe a mensagem de purificação, de santificação, mostrando que sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Era Deus, meu amado ouvinte, no seu plano de restauração, para trazer a igreja de volta ao original. Então, através de Lutero veio a justificação pela fé. Através de John Wesley, a santificação. Depois, no início do século XX, nós tivemos os pentecostais, os dons pentecostais, ali naquele avivamento da Rua Azusa, ali nos Estados Unidos da América. Você tem os dons pentecostais voltando novamente. Era a era das folhas. A árvore novamente estava prestes a dar frutos. Foi um tempo bom, aquele período dos dons pentecostais no início do século XX. Mas os pentecostais também se denominaram, se fecharam num sistema religioso. Não abandonaram tudo. E hoje estão aí misturados. Mas Deus segue adiante. Deus nos enviou um profeta mensageiro para o tempo do fim, para trazer a mensagem de restauração. E nós temos dado ouvido à voz do anjo de Apocalipse, capítulo 18, verso 4, quando a Bíblia diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Há um anjo clamando: sai dela, povo meu. Saia desse sistema babilônico. Esse sistema babilônico é um poder político religioso encabeçado pela Igreja de Roma, e os protestantes estão dentro desse sistema babilônico. Mas a voz de Deus, a mensagem de Deus que Ele trouxe através do seu profeta mensageiro, está nos chamando para sair deste engano, deste sistema religioso. Volte para a unidade de Deus. Deus é um, Deus não é três pessoas distintas. Volte para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Volte para a verdadeira Santa Ceia, com pão asmo, pão sem fermento, com vinho, não com suco de uva, e com lava-pés. Lave os pés do seu irmão, mostrando que você não é maior nem menor do que ele. Você diz é símbolo de humildade, então pratique a humildade. Voltemos à fé genuína dos apóstolos e dos profetas, porquanto os irmãos primitivos, em Atos capítulo 2, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos nunca ensinaram essas doutrinas diabólicas que nós temos visto hoje aí neste sistema religioso. Nós estamos te chamando para voltar para a palavra original. Meu amado ouvinte, nós vamos entrar em oração nesta hora, lembrando da irmã Maria Lúcia, ali de Integração Muribeca, da irmã Nazaré e seu esposo, seus filhos Renato e Ronaldo, irmã Ivanilda, Benedito, e você que está aí em sua casa, que está passando por uma luta.
Você que está passando por uma dificuldade, você creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão Amaro, se está aí na escuta, Deus abençoe o irmão Amaro, Deus lhe dê força e coragem. Irmão Freire, vamos orar pelo irmão Freire. Irmã Maria Lúcia ali na Integração Muribeca. Amado Salvador, Deus bendito, nós não temos condição nenhuma de nós mesmos, não podemos nada, Senhor, sem Ti, sem a Tua presença, sem a Tua graça. Deus poderoso, Deus grandioso, levantamos nossa mão nesta hora a favor da irmã Maria Lúcia ali na Integração Muribeca. Senhor, que a Tua mão de graça, Tua mão de poder, de saúde, possa pousar sobre a vida da nossa irmã nesta hora. E essas dores que a perturbam, saiam agora. Eu ordeno, no nome do Senhor Jesus Cristo, irmã Maria Lúcia, seja curada, abençoada, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se você crê, tudo é possível ao que crê. A irmã Nazaré, irmão Benedito, o irmão Freire, irmão Paulo, irmão Josimar, irmão Amaro Ferreira, todos os irmãos que ligaram aqui pedindo oração, nossa mão está levantada a favor de cada um de vocês. A mão saradora do Senhor Jesus possa pousar sobre cada um. Seja libertado agora, curado, seja animado a vencer, a caminhar, a seguir a jornada. Cada amado irmão ouvinte seja abençoado nesta hora pela graça de Deus. A tua mente seja esclarecida. O Espírito Santo abra o teu entendimento para ver as Escrituras. No poderoso nome do Senhor Jesus, nós recomendamos a cada um as nossas vidas diante do Senhor, para a glória do nome precioso de Jesus Cristo. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, nós chegamos ao final desta programação de A Mensagem do Entardecer. Você pode ligar para nós no nosso número 3343-2548 e nos pedir literatura de volta à palavra original. Nós teremos o maior prazer de te enviar, sem custo algum para você, literatura de volta à palavra original. Nosso site na internet, www.amensagemdoentardecer.com.br, amensagemdoentardecer.com.br. Se você deseja assistir os cultos da Igreja de Goiânia, Goiás, onde está ali o pastor Joaquim Gonçalves Silva, você acessa a página da Igreja de Goiânia no www.apalavraoriginal.org.br, apalavraoriginal.org.br. Deus nos abençoe. Fique agora com o programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. A paz do Senhor Jesus esteja em cada lar e em cada coração. Termina agora a Mensagem do Entardecer.